Saúdo a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Hoje abordaremos sobre o mistério da identidade da serpente. Primeiramente, nós vamos ler o livro de Efésios, isso é o quarto livro de Efésios, que diz o seguinte, né? Efésios 4:4 na realidade. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Querendo dizer, aqui a consciência eterna do apóstolo Paulo está a dizer que só existe um espírito e só existe um único corpo. Resumindo, só existe um e um é tudo. Isto é que nós abordamos sempre nas nossas mensagens. E só existe um e único poder. Vou repetir. Neste momento, estamos a abordar acerca da identidade da serpente, tendo em conta as perguntas que surgiram na minha afirmação de que só existe um e único poder e um é tudo. Nesta ordem de ideia, venho aqui responder a esta pergunta, porque alguns disseram, e Satanás? Aonde é que está o Satanás? Aonde é que está a serpente? Então, acompanham para compreender o significado, ou o verdadeiro significado da serpente. Isso é um mistério, mas isso, nesse momento estamos a fazer aqui uma revelação. Em Gênesis 3, quer dizer, no terceiro livro de Gênesis, podemos acompanhar isso, também é muito fundamental. Terceiro livro de Gênesis. Começarei a ler a partir do versículo 1 até 5. E diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? A palavra astuta aqui tem outros significados, né? Sabedoria, em outras versões, mais ou menos. Então, aqui a serpente perguntou à mulher, né, se foi isso que Deus havia lhe dito. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Muito bem. Para reforçar, a Bíblia é um livro mitológico, isto é, não é um livro da história. Querendo dizer que tudo que está sendo narrado na Bíblia tem um significado. E é uma sabedoria oculta. Aqui, quando nós tratamos ou falamos da Eva e Adão, não estamos a falar Eva, Adão, aqui estamos a falar de polaridade. Reforçando aqui, né, um versículo do apóstolo Paulo, né, da consciência eterna, que o que se vê é temporal e o que não se vê é eterno. A Bíblia trata de assuntos eternos e não de um assunto temporal ou ilusório, podemos dizer. Querendo dizer que aqui não está a se tratar de pessoa propriamente, e por outra, na realidade, as pessoas A, B, C não são pessoas, não são corpo, mas sim espírito. Então, nessa afirmação de Satanás ou da serpente, em que a Eva, né, afirmando que eles não morreriam, não tem uma inverdade aqui, porque o espírito, na realidade, nunca morre. E quando se trata aqui de pessoas ou de polaridade, estamos a falar aqui de espírito. E o espírito não morre. Mas tudo que está a decorrer aqui é um fato mitológico, praticamente. Místico. Que
precisa, nesse caso, de uma revelação para conseguir compreender que aí não está se tratar de Adão, pessoa, corpo, ou Eva, corpo. Então, a Eva e o Adão tratando, que está se tratar aqui, são polaridade feminina e polaridade masculina, e que na realidade, sendo espírito, não morrem. E tem outra coisa, né? Quando ele diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Na realidade, depois, no versículo 22 diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Quer dizer, aqui o que acontece? Deus aqui afirmou, nesse sentido, que o que Satanás falou lá atrás, nesse sentido, era correto, porque o homem, nesse caso, conheceu o bem e o mal, então tornou-se como Deus. Aqui Satanás, nesse versículo, ou em Gênesis 3, representou, ou a serpente aqui representou, nesse caso, a verdade. E aquela simbologia, né, da serpente, né, dragão, tudo aquilo que nós vimos nesse sentido, é mesmo algo simbólico, mas acompanha para compreender como o que significa aquilo e o verdadeiro significado, nesse caso, da própria serpente. Em Lucas, no 10º livro de Lucas, eu acho, sim, temos aqui, né, no 10º livro de Lucas, no seu versículo 18, temos o seguinte: e disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Quer dizer, em outras versões podemos encontrar, eu vi a Satanás como raio descendo dos céus. Tá? Isso é Lucas 18. Agora, nós podemos ler, né, o 3º livro de João. O 3º livro de João. O 3º livro de João, no seu versículo 13, diz o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Não sei se estão a compreender. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Querendo dizer aqui que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. E em Lucas 10, já está a dizer que Satanás, ou cair, aqui podemos ter a versão de cair, descer, é a mesma coisa. Desceu do céu. E vê o que diz no seu versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vocês estão a compreender? Serpente simboliza aqui Filho do Homem em queda. E a mesma serpente significa aqui Filho do Homem em ascensão. Quer dizer, o Filho do Homem em queda, que nós chamamos Satanás, é o Filho do Homem em ascensão. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou repetir. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mesma serpente que desceu
é a mesma serpente que subiu. Querendo dizer, a serpente que simboliza Satanás é a mesma serpente que simboliza Jesus Cristo. Não há diferença nenhuma nesse sentido. Aquele que subiu é aquele que desceu, que é o Filho do Homem. O Filho do Homem aqui sabemos que é a sabedoria de Deus, que é próprio Deus, que é a serpente. Quer dizer, simbolizando aqui, a serpente simboliza próprio Deus, simboliza o infinito, descendo e subindo. Agora, em Efésios, no quarto livro de Efésios, só para reforçarmos aqui também, né? Vocês estão conseguindo ver aqui, eu espero que compreendam da melhor forma o mistério. No seu versículo 9 diz assim: ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Entende? Aquele que subiu, que é, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Essa parte mais baixa da terra está a simbolizar a descida nesse sentido de Satanás. Terra e céu não é esse céu que nós estamos a ver, não é essa terra que também estamos a ver. Terra e céu é interno. O que desceu até a parte mais baixa é o mesmo que sobe até a parte mais, vamos assim. O que trouxe a queda do homem é a mesma serpente que trará a ascensão ou a regeneração do homem. No seu versículo 10 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. A mesma serpente que desceu é a mesma serpente que subiu acima dos céus para cumprir todas as coisas. Então não existe aqui uma luta entre Deus e Satanás, porque na realidade a serpente representa aqui o processo de dualidade, que na realidade muitas vezes nós podemos falar o mal e o bem, é a mesma serpente na sua própria representação. Querendo dizer, no sentido de queda e a serpente no sentido de ascensão. Mas a serpente é a mesma. O mesmo poder que o profeta Eliseu, estado de consciência com certeza, usou para fazer certas curas, né, desenhado nesse caso na Bíblia, foi o mesmo poder que ele amaldiçoou ou as crianças, ou matou aquelas crianças, 40 crianças que estavam a insultar a careca, né? A sua careca, mais ou menos. Então, o poder é o mesmo. Não existe dois poderes, não. Existe um único poder. Esse poder é que faz o bem, esse poder é que faz o mal. Esse mesmo poder é que mata, esse mesmo poder é que dá vida, conforme em Deuteronômio, que nós, nesse caso, mencionamos da vez passada, que Deus disse: eu faço o bem, eu faço o mal. É o mesmo poder, apenas ser representados em formas diferentes, nesse sentido, em polaridades. Então é compreender que é o mesmo poder que faz a luz, é o mesmo poder que faz a treva. Não existe outro poder além deste poder, porque esse poder é tudo e é um, não está em competição com nenhum outro poder. Para terminar, aqui a revelação de Satanás, ou a revelação da serpente. Vamos ler o 11º livro de Números. O 11º livro de Números. O 11º livro de Números diz o seguinte, né? No seu versículo 8, 9, né? Diz assim: e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar
para ela. Quem estava a picar essas pessoas era uma serpente. E quem olhar essa serpente nesse sentido, será nesse caso salvo ou viverá. Vocês estão a compreender? É a mesma serpente que estava a picar e é a simbologia da mesma serpente que está a salvar as pessoas nesse caso para que não morram dessas mesmas picadas. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Aqui é outra situação. Veja a revelação bem clara. Que a mesma serpente que picava, né, era necessária outra simbologia dessa mesma serpente. Então, essa serpente representou Satanás e essa mesma serpente representou Jesus Cristo. É a mesma serpente, não é duas serpentes. Então é preciso compreender isso perfeitamente para entender que não há necessidade de lutar aqui com Satanás. Satanás sai. Não, é a mesma serpente. Apenas deve estar consciente que só existe um e único poder. O que deves compreender é como usar este poder ao teu favor. Reforçando aqui a mensagem da consciência eterna de Jesus, não resista ao mal. Porque o que acontece? Quando você fica sempre a lutar, Satanás sai, o que acontece contigo? Satanás está sempre ali. Mas é Satanás, você mesmo é que direcionou essa força. Porque, quer dizer, quando você está nessa luta, você está no sentido mesmo de queda, no sentido de Satanás. Essa mesma força que desce até o ponto mais baixo, é essa mesma força que levanta. Então você deve saber usar estas mesmas forças. A serpente representa Satanás e a serpente representa Jesus. É tudo mesma coisa. Só existe um e um é tudo. Não existe dualidade nesse sentido. Existe aqui movimento descendente e movimento ascendente. Para os que estudam física é a mesma coisa. Queda livre de um corpo. Mesma coisa. É o mesmo corpo que caiu nesse sentido. É o mesmo corpo que está fazendo o outro movimento. Então é preciso compreender isso. Que só existe um poder. E que só existe esse poder e que esse é o único poder e que é todo poderoso. Que pode ser usado esse poder para uma maldade. Quer dizer, esse termo maldade é mais no nosso, aqui no sentido que temos que falar, mas não propriamente no sentido espiritual. Ou podemos usar esse termo para fazer o bem. Então, a escolha é sua. Não existe uma outra força que está aí a lutar com uma força que não está em combate. O que se desenha é tipo que tem um Deus a lutar com Satanás e essa luta está difícil. E você fica ali, né, naquele processo todo, não preciso chorar, preciso fazer grandes tipos de sacrifício. Isso é desnecessário. Você deve apenas aprender a usar este mesmo poder, que é o único poder. Não se pede aqui sacrifícios exacerbados, também essa aqui é uma outra forma que não compreendida na Bíblia, que acontece em vários lugares, não tenho que matar que carne X, aquilo tudo, essas formas não compreendidas, tudo era simbólico, tudo era místico, tinha um significado por detrás de tudo que era narrado na própria Bíblia. E quando se compreende isto, você compreendeu a verdade que liberta, só existe um e único poder. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito da Verdade está a dizer neste momento. Obrigado por acompanharem a nossa mensagem, que é a mensagem da verdade. Obrigado.